Bora lá, galera, resolver mais um pouquinho de exercícios falando sobre pirâmides. Questão 1. Seja uma pirâmide regular de base quadrada de 10 centímetros de lado e altura 12 centímetros. Determine, letra A, a medida do apótema da base. Então, vamos fazer aqui a representação da nossa pirâmide, só para facilitar a nossa visualização. Então, olha só, a base é um quadrado de lado 10 e a altura da pirâmide é 12. E o apótema da base, então, é aquela reta que liga o centro da base até o ponto médio de um de seus lados. Então, observem que, como parte do centro, o apótema ele vai ser exatamente metade do lado. Então, o nosso apótema é 10 dividido por 2, ou seja, 5 centímetros. Na letra B, ele nos pede a medida do apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é essa diagonalzinha que passa pela face da pirâmide. No caso desse triângulo retângulo que está destacado em azul, o apótema da pirâmide é essa hipotenusa. E nós vamos utilizar justamente o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa é o apótema da pirâmide, que a gente chama de M, que é igual a 1 dos catetos é o A, que é o apótema da base, mais a altura, ao quadrado. Então, M ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é 25 mais 144. Então, M ao quadrado é 169. Tiro ao quadrado e passo na forma de raiz. Então, M é igual a raiz quadrada de 169, que é 13. E a letra C, a área da base, a área lateral e a área total. Bom, a área da base é simples. A base é um quadrado de lado 10. Então, a área da base é 10 ao quadrado, que é 100 centímetros quadrados. A lateral ela é formada por 4 triângulos, ok? A fórmula da área do triângulo é base vezes altura. Só que é preciso observar, a base do triângulo ela mede 10, certo? O meu triângulo está ali na diagonal. E a altura do meu triângulo, na verdade, é o apótema da pirâmide. Então, vai ficar 4 vezes, porque são 4 triângulos, a base vezes a altura. A base mede 10 e a altura, nesse caso, é 13. Estou observando o triângulo da face. Então, 10 vezes 13 é 130, dividido por 2, 65. E 4 vezes 65 é 260. E a área total, então, é a soma da base com a lateral. Então, a base é 100, a lateral 260. Então, a área total da minha pirâmide é 360 centímetros quadrados. Questão 2. Na pirâmide hexagonal regular de vértice V, sabemos que a altura mede 8 centímetros e que o apótema da base OM mede 6. Determine, na letra A, o lado da base. Bom, o hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. O apótema da base está ali demarcado. Olha, ele me diz que mede 6. E eu quero saber o lado da base, ok? Então, nós podemos trabalhar com a fórmula da altura do triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é dado por L, raiz de 3 sobre 2. A altura desse triângulo equilátero é o 6, é o apótema, certo? Então, 6 é igual a L, raiz de 3 sobre 2. Multiplico cruzado, L raiz de 3 é igual a 12. Passo a raiz de 3 dividindo. Porém, raiz não pode ficar embaixo, a gente racionaliza, multiplica pela raiz em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com 12 raiz de 3 sobre 3, e 12 dividido por 3 é 4. Então, o lado do meu hexágono, o lado da minha base, mede 4 raiz de 3. Na letra B, ele quer a área da base. A base é um hexágono. Então, a fórmula é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado, nós acabamos de descobrir que mede 4 raiz de 3. Então, 6 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 4 ao quadrado é 16. E a raiz de 3 ao quadrado, a raiz se anula com ao quadrado, fica só o 3. 6 vezes 16 vezes 3 dá 288 raiz de 3, que dividido por 4, então, 72 raiz de 3 centímetros quadrados. E, por último, o apótema da pirâmide. Bom, nós já sabemos o apótema da base, que é 6.
a altura da pirâmide, que é 8. Então, nós temos condições de descobrir o apótema da pirâmide, que nós chamamos de m. Então, é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. A soma dá 100. Então, m é igual a raiz quadrada de 100. M é 10 centímetros. Questão 3. As pirâmides comunicam ainda hoje os valores culturais de uma das civilizações mais intrigantes da humanidade. Foram construídas para a preservação do corpo do faraó. De acordo com a lenda de Heródoto, as grandes pirâmides foram construídas de tal modo que a área da face era igual ao quadrado da altura da pirâmide. Considere a pirâmide de base quadrada, cujo lado mede 2A, a altura mede H, maiúsculo, e a altura da face mede H, minúsculo. Construída segundo a lenda de Heródoto. Se essa expressa a área da face da pirâmide, então é correto afirmar que? Bom, a ilustração da minha pirâmide seria essa. Então, a altura da pirâmide é H maiúsculo, a altura da face da pirâmide é H minúsculo, o apótema está marcado ali embaixo, o apótema da base, e o lado da minha base que mede 2A. Aí nós temos o nosso teorema de Pitágoras, que diz que o Hzinho ao quadrado é igual a Hzão ao quadrado mais A ao quadrado. Certo? Vou isolar o H maiúsculo, porque a relação que ele me dá no enunciado é de que a área da face é igual ao quadrado da altura da pirâmide. Bom, acabei de isolar e digo para vocês que o quadrado da altura da pirâmide é igual à altura da face ao quadrado menos a apótema ao quadrado. Segundo a lenda, a área da face é igual ao quadrado da altura, ok? A área da face é igual ao quadrado da altura. Só que o quadrado da altura, como já dito ali no início, é Hzinho ao quadrado menos A ao quadrado. Bom, agora observem o seguinte, que nós temos a diferença de dois quadrados, certo? H ao quadrado menos A ao quadrado. Pelas nossas técnicas de fatoração, significa que é o primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro termo menos o segundo, ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a área da face é a soma da altura com o apótema vezes a altura menos o apótema. E a alternativa correta é a alternativa B.